queremos te agradecer por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela sua unção, pelo seu poder em nós. Pai, nós queremos te render graças, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Espírito Santo, nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos à sua palavra, nos rendemos, Senhor, a essa unção, Pai, presente nessa noite, neste lugar. Sabemos que há uma bênção ordenada do Senhor quando nós nos reunimos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de cada pessoa presente, pelas pessoas que estão chegando. Senhor, nós te bendizemos, Pai, por essa noite gloriosa que o Senhor Deus preparou para nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Queremos te adorar, queremos te bendizer, te glorificar, tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite.
noite, igreja. Pode sentar, ficar à vontade. Sou grato a Deus. Sabe, irmão, não vem o caso, mas crê, caminha, crê somente em mim, que eu sou o Senhor que te sara. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Você crê? Você crê? Aqui você pode chorar, aqui você pode glorificar, aqui você pode ficar à vontade, porque você está na casa do Pai. A Bíblia fala que aonde há o Espírito há liberdade, aonde há o Espírito há liberdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos descomprimidos. Como é bom estar na tua presença. Como é bom respirar esse cheiro suave. Como é bom saber que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Satanás, você não vai parar a igreja. Satanás, você não vai parar a igreja com as tuas ideias sujas. Porque nós somos definidos naquele que nos comprou com sangue lá na cruz. Você perdeu lá na cruz, Satanás. Você perdeu lá na cruz. Há uma igreja aqui que reconhece. Aleluia. Aleluia. Amém. Capacita e sabemos, Pai, que o Senhor não vai nos deixar embora de mãos vazias. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. Obrigado porque nessa noite o Senhor irá falar tremendamente conosco. Que essa palavra seja como uma semente, Pai, plantada em uma terra boa, que ela possa germinar, crescer e dar frutos 30, 60 e até 100 por um. Pai, muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de chamado, promessa e juramento. Aleluia. Nós vamos começar falando um pouco sobre chamado. Aleluia. Aleluia. Não tem como não falar de chamado se não falar de Abraão, né? Aleluia. Glória a Deus. Abraão, ele foi um protagonista, irmão, muito importante para nós. Aleluia. Ele foi muito importante para nós. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. E aí já começa o chamado de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Irmão, aí começa já o chamado na vida de Abraão. Sabe, uma das coisas que eu achei mais interessante é a obediência de Abraão. Em sair de verdade e ir para um lugar onde ele não sabia. Na verdade, Deus iria mostrar para ele o lugar aonde ele ia. Fala: Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Aí começa o chamado na vida de Abraão. Glória a Deus. Aí começa o chamado na vida daquele homem. Ele saiu, ele obedeceu a Deus. Sabe, irmãos, para que a obra de Deus seja feita, para que o chamado de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida, é necessário nós crermos. Sabe, porque a Bíblia diz que Abraão, ele creu, e isso foi imputado como justiça para ele. Ele creu que Deus tinha um chamado para a vida dele. Ele creu que ele seria o pai de muitas nações. Ele creu que muitas nações seriam abençoadas através da vida dele. Então, primeiro, irmão, ele ouve a voz de Deus. Depois ele crê no chamado dele. Então, ele começa a obedecer. Ele sai.
Sabe, mas o mais doloroso é o sair. O tal do sair é doloroso demais. Porque o chamado, ele faz com que a gente saia, assim, do nosso acomodismo. O chamado, irmão, ele faz com que a gente saia do nosso acomodismo. Então, uma palavra muito bonita que a pastora fala, como é que é o nosso conforto, não é? É isso. O chamado faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E foi isso que aconteceu, irmão, com Abraão. Quando ele saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, ele saiu, querido, da sua zona de conforto. Ele saiu da onde ele estava acomodado. Sabe, agora imagina Deus levantar agora e falar com você, ó. Comigo, né? Vamos lá, não foi. Marquinhos, né? Levanta agora e vai para Paraíba. Levanta agora, Marquinhos, e vai lá para Paraíba. Né? Ou ele fala assim, levanta, Marquinhos, agora e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Sai do meio dos seus parentes, né? Sai do meio da sua... Olha só Deus tirando a gente da zona de conforto, não é? Deus vai e tira a gente. Agora eu vou olhar para trás, eu vou olhar, nossa, Senhor, mas eu estou deixando um carro para trás, eu estou deixando uma casa para trás, e os meus pais, e a minha mãe, o meu tio, o meu avô, e agora? Como é que vai ser? E os meus amigos? Sabe, Abraão, ele saiu da zona de conforto. E o chamado vai fazer isso comigo e vai fazer isso com você. Querendo ou não, o chamado vai tirar você da zona de conforto. Sabe, mas tem uma coisa maravilhosa, irmão, que nos consola e consolou Abraão, que era a promessa. A promessa consolou Abraão. Deus falou, você vai sair da sua terra, vai sair da sua zona de conforto, mas lá na frente tem uma promessa para você. Sabe, o chamado faz com que a gente, muitas das vezes, renuncie a nós mesmos. Abraão, ele renunciou a ele mesmo. Será que Abraão queria de verdade sair? Ou será que ele resolveu obedecer a Deus? Será que ele falou, não, eu quero sair e pronto. Não, Senhor, não é porque eu quero, é porque eu gosto de sair. Eu acho que não, né? Abraão, ele decidiu obedecer e decidiu crer naquilo que Deus tinha para a vida dele. Amém? Quando eu e você decide obedecer e decide crer, a gente vê o crescimento. Sabe? E é isso que essa igreja vai ver. O crescimento. É isso que você vai ver, o crescimento. Quando nós decidimos crer e obedecer, sair da nossa zona de conforto, então nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então Deus faz um chamado para Abraão. E nesse chamado é necessário a renúncia. Nesse chamado é necessário a renúncia. Sabe, lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, abre lá. Lucas capítulo 14, versículo 33. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 33. Olha só o que Jesus disse. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E a primeira coisa que Abraão fez foi renunciar. Vamos lá para Marcos capítulo 1, versículo 18. Olha só, mais um. Abençoar a gente. Marcos capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler do 16? Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos. Esse que estava caminhando era Jesus, viu?
viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. 19. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco. O seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Olha só, irmãos, assim que Jesus faz o chamado, chama aqueles discípulos, imediatamente eles largam as redes e vai virar pescadores de homens. Olha só, já saíram de novo mais alguns discípulos da zona de conforto deles. Amém? Irmãos, a vontade de Deus de nos tirar da nossa zona de conforto não é para nos castigar, não é para nos envergonhar, não é para colocar pressão na gente, é para deixar a gente de verdade na dependência dele. Quando nós entramos, irmãos, de verdade na dependência de Deus, assim como Abraão entrou, ele deixou a sua casa, ele deixou os seus parentes que podiam ajudar ele e resolveu entrar de verdade na dependência de Deus, sabe? Ele resolveu entrar de verdade na vida que Deus tinha para ele. Quando eu e você, irmãos, entrarmos de verdade na dependência de Deus, a gente vai ver milagre na nossa vida, a gente vai ver prosperidade na nossa vida, a gente vai ver as coisas chegando, a gente vai ver as coisas acontecendo, e é isso que Deus quer. Deus quer, irmão, nos sacudir. Deus quer sacudir você, avivar o seu ministério, levantar você. Amém? E foi isso que Deus fez com Abraão. Ele levantou Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, mas não foi tão fácil assim, né? Quando Deus vai, chama Abraão e fala com ele, não foi tão fácil assim. Ele chegava nos lugares e Deus já ia, e as coisas já iam acontecendo. Não era bem assim, teve um processo. Houve um processo. Abraão passou por uns pedaços difíceis. Sabe, mas nem toda dificuldade, irmão, não quer dizer que Deus não falou. Não é? Mas Deus não tinha falado. Deus falou. Sabe, ele passou por uns processos difíceis. E eu quero mostrar para você. Em Gênesis, continua lá em Gênesis. Mesmo livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 9, olha só o que diz. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Olha só, o negócio era esquisito, não? Mais para frente, irmão, a Bíblia diz que Abraão, ele levou Ló junto com ele. Abraão levou Ló junto com ele. Olha só o que Abraão passou. É processo, né? Logo Abraão foi e levou Ló junto com ele. E a Bíblia diz que se repartindo a turma de Ló e a turma de Abraão, Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. E a Bíblia diz que Ló, ele foi para Sodoma e Gomorra. Só que juntaram 4 reis contra 5 reis e guerrearam contra o rei de Sodoma e Gomorra. Aonde Ló estava, o sobrinho de Abraão estava. E a Bíblia diz, irmão, no capítulo 14, no versículo 13, que Ló foi levado cativo. Ló, ele foi levado preso por aqueles reis. E a Bíblia diz que Abraão teve que juntar 380 homens ali para poder guerrear contra aqueles reis e trazer Ló de volta. Então é processo, né? Deus falou com ele que ele ia desfrutar de algo. Deus falou com ele que ia levar ele para uma terra. Mas, irmãos, há um processo a passar. Dificuldade vem na minha vida e na sua vida. Sabe, não é porque o processo vem que Deus não deixou de falar comigo e não deixou de falar com você. Sabe, o processo veio sobre a vida de Abraão, mas ele confiou, ele decidiu confiar em Deus.
Sabe? É isso que o chamado faz. Amém? Você que tem chamado, todos têm chamado aqui. Sabe? Eu já quero te encorajar desde agora. Amém? O chamado vai tirar você da zona de conforto, mas a promessa de Deus vai te consolar. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho da promessa. Chega de tanto. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, olha só o que Deus diz para Abraão. Ele fala assim, ó: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome, e ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, irmão. Vale a pena ficar com o que Deus diz agora? Glória a Deus. Você concorda comigo nisso? Vale a pena ficar com o que Deus diz. Amém. Sabe, independente da dificuldade, independente do processo que a gente passa, irmãos, vale a pena ficar com Deus. Vale a pena ficar com o que Ele disse. Vale a pena crer naquilo que Ele disse. Vale a pena crer naquilo que Ele prometeu. Eu me lembro que no último culto na terça-feira, o tema do nosso culto é visão, e a pastora estava explicando um pouquinho sobre a história dessa igreja, sobre como surgiu esse ministério. Sabe, e ela começou a contar as dificuldades, ela começou a contar os problemas que eles tiveram como pastores aqui. Eles não caíram de paraquedas nesse lugar e pegou a igreja completamente pronta, não. Eles não caíram nesse lugar, pegou a igreja rebocada, com piso, com membros. Não. Eles chegaram nesse lugar, irmãos, e eles enfrentaram um processo. Eles precisaram sair para evangelizar. Eles precisaram agregar pessoas aqui nesse lugar. Eles precisaram orar muito e ainda precisa, não é verdade? Sabe, mas eles ficaram, irmão, com aquilo que Deus disse. Amém. Sabe, o mais interessante da promessa é ficar com aquilo que Deus diz, independente da dificuldade, independente do problema. Eu quero dizer para você nessa noite, independente da sua dificuldade, independente do seu problema, fique com aquilo que Deus diz. Amém. O que Deus disse ao seu respeito? Sabe, eu me lembro de Davi, a dificuldade que Davi passou, mas ele ficou com aquilo que Deus disse para ele. Deus disse para ele que queria levantar ele como rei de Israel. Sabe, Davi, irmãos, a partir daquele momento, ele passou por perseguições, ele foi perseguido pelo próprio rei, Saul, mas ele respeitou a unção que estava sobre a vida de Saul. Sabe, Abraão passou por momentos difíceis, mas ficou com aquilo que Deus disse. Deus te prometeu, fique com aquilo que Ele disse para você. Amém. Aleluia. Sabe, é isso que o diabo quer, irmãos, tirar da nossa mente, apagar da nossa mente a palavra, apagar da nossa mente aquilo que Deus disse para nós. Sabe o que fez com que as pessoas que saíram para o deserto, onde Moisés resgatou aquele povo de Israel e levou aquele povo até o deserto? Sabe o que fez aquele povo, irmão? Uma boa parte deles não entrar em Canaã, a incredulidade. Eles não ficaram com aquilo que Deus disse. A promessa que Deus, irmão, havia feito para aquele povo era de tirar o povo do Egito e levar até Canaã. A promessa era essa, mas muitos se perderam no meio do caminho. Muitos esqueceram aquilo que Deus disse. Sabe, as dificuldades vêm, os problemas vêm, e muitas das vezes, irmão, essas coisas fazem com que apague a palavra de nós. Essas coisas fazem com que a promessa seja apagada do nosso coração. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, orar para que essa chama se acenda hoje. Amém. Para que os seus sonhos, para que os seus projetos continuem. Amém. Sabe, hoje, nessa noite, o Espírito Santo, Ele vai te lembrar das coisas que Ele te disse. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
A Bíblia diz, meu querido, que quando Deus ele fez a promessa para Abraão, Abraão estava ali com 75 anos de idade. Abraão estava com 75 anos de idade. E a promessa, irmão, ela começou a se cumprir quando Abraão estava com 100 anos de idade. Meu Deus, né? Que Deus que é esse, né? Ele fala com 75 anos e o negócio começa a ver de verdade com 25. Com 100. 25 anos na frente. Sabe, Abraão, ele poderia ter esquecido da promessa. Ele poderia ter esquecido a palavra. Sabe que é por isso que a gente converge? É por isso que eu e você estamos aqui. Para a gente não esquecer daquilo que Deus vem falando. Amém, Jesus. Para a gente não esquecer de que um dia nós estaremos com Ele. Sabe, o Espírito Santo ele quer te lembrar nessa noite dos planos, dos projetos, das promessas que Ele fez. E Ele diz para você nessa noite, vai continuar. Amém. É assim, glória a Deus. Aleluia. Vamos ler lá em Gênesis 15, olha só o que Deus fala para Abraão. Diz assim, depois destes acontecimentos, que acontecimentos? Aquela guerra doida que teve entre os reis, que Ló foi levado cativo. Aí a Bíblia diz assim, ó, depois desses acontecimentos, ó, depois daquela tribulação doida, né, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas. Olha só o que Deus diz. Abraão passa por aquele perrengue todo, e depois a palavra do Senhor vem até Abraão, dizendo para ele assim, não temas, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Olha só o que Deus fala para Abraão. Então o Senhor conduziu Abraão até fora e disse, olhe para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém, Jesus. Olha só, depois daquele processo todo, depois daquela dificuldade toda, a Bíblia diz que a palavra veio. Aleluia. A palavra veio até Abraão e disse assim, não temas. Não temas. Sabe, que essa palavra venha até a mim, até você. Sabe, nos alerte nessa noite dizendo, não temas. A Bíblia diz que Deus conduziu Abraão até fora da casa. E disse para Abraão, olha para o céu. Olhe para as estrelas. Assim será a sua posteridade. Sabe, irmãos, olhe para o céu. Olhe para as estrelas. Olhe para Deus. Olhe para a palavra. Olhe para o Espírito Santo. Sabe, assim será a sua posteridade. Sabe qual é o problema? Qual é a dificuldade? Sabe qual é o problema? Qual é a dificuldade? Sabe, irmão, para Deus não tem isso. Fique com aquilo que Deus disse. Fique com aquilo que Deus disse. Aleluia. E a Bíblia diz que Abraão ele permaneceu na palavra, ele perseverou. Glória a Deus. Abra lá em Romanos capítulo 4.
Glória a Deus. Romanos capítulo 4. Versículo 17. Diz assim, vou esperar você achar. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Abraão, ele creu contra a esperança, e ele perseverou, irmãos, na fé. Amém, Jesus. Ele perseverou na fé. Sabe, e não é só Abraão que precisou perseverar. Eu e você precisa perseverar na fé. Aleluia. Sabe, nós precisamos perseverar na fé. Nós precisamos perseverar na promessa que Deus fez para nós. Sabe, irmãos, persevere. O Espírito de Deus, Ele quer te animar nessa noite. Sabe, o Espírito Santo, Ele quer te animar nessa noite. Ele quer dizer para você: não temas, persevere, continue firme naquilo que Deus disse, naquilo que Deus falou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, e Abraão, ele foi um homem que ele foi um protagonista muito importante para nós. Sabe, através de Abraão, irmãos, você recebeu a sua salvação. Amém, glória a Deus. Sabe, através de Abraão, a palavra chegou até a mim e até você. Amém, Jesus. A Bíblia diz que Cristo, ele foi descendente de Abraão. E eu vou ler esse negócio para você. Vamos lá. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Em Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Olha aí. Quem que é o descendente de Abraão aqui? Cristo. Está escrito. Porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Agora vamos lá para o versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Olha só, essa promessa maravilhosa que Deus faz a Abraão, Jesus sendo descendente de Abraão. Essa promessa foi sobre Jesus, e quando a gente começa a crer em Jesus, então a gente começa a desfrutar dessas promessas que Deus fez a Abraão. Amém. Olha só, irmão, que maravilha.
Quando eu e você começa a crer em Cristo, começa a crer em Jesus, nós passamos a desfrutar das promessas que Deus fez para Abraão. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ó, eu falei do chamado, falei da promessa, e agora eu vou falar do juramento. Vamos lá? Vamos falar do juramento, para a gente dar um... Aleluia. Abra lá em Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus 6, 13. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 13, diz assim, vamos lá. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Versículo 16, eu quero que você frise bastante nesse 16. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra até o além do véu, onde Jesus, o precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para que sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora olha só, irmãos, isso aí, vou te dizer um negócio, que maravilha. Olha só, o autor que escreve aos Hebreus, ele explica, irmãos, a promessa que Deus havia feito para Abraão de uma forma bem detalhada. A Bíblia está dizendo aqui que Deus, não tendo por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. E no versículo 16 ele está dizendo aqui, ó, os homens, eles juram por alguém que é maior do que eles. O homem, quando ele jura por alguém que é maior do que ele. E Deus não teve por quem jurar, porque não tem alguém maior do que ele. Aleluia. Então ele jurou por si mesmo. Glória a Deus. E qual que foi a jura que Deus fez, irmãos? Certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Amém. Irmãos, foi muito mais além do que uma só palavra. Ele jurou. Glória a Deus. Ele jurou por ele mesmo. Amém, Jesus. Assim. Ele jurou por ele mesmo. Aleluia. No versículo 16 diz assim, ó, pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia. Para eles é o fim de toda contenda. Ou seja, Deus, para mostrar que ele havia falado e pronto, e acabou, ele jurou. Quando a gente jura, a gente está colocando um ponto final no assunto. Não tem mais. Sabe, quando eu juro, eu estou colocando um ponto final na conversa. Eu falo, não, eu vou colocar essa porta aqui sábado. Ah, mas eu juro. Quando eu falo assim, eu juro, fechou.
Sabe, ele jurou por ele mesmo, não tendo alguém superior a ele, ele jurou por ele mesmo. Ele disse: eu juro por mim mesmo que eu vou abençoar a igreja, templo do avivamento, e eu não vou mudar de ideia. Amém. Aleluia. Quando ele jura, ele está dizendo: eu não vou mudar de ideia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, os planos de Deus não mudam. Os planos dele são os mesmos. As promessas dele que ele fez para você é a mesma. Amém. Aleluia. Permaneça naquilo que ele disse. Amém. Não mude você, porque Deus, ele não muda. Amém. Jesus, assim. Sabe, muitas das vezes nós tentamos trilhar um caminho, irmãos, que não é para a gente andar. É verdade. Muitas das vezes nós tentamos andar por um caminho que não é para nós. Amém. A gente quer abraçar uma promessa que não é nossa. E a gente tenta mudar. Sabe, Deus colocou um ponto final na história. Sabe, você é mais que vencedor. Aleluia. Ele colocou um ponto final na história. Amém. Aleluia, ele jurou, foi por ele. Ele fez como uma jura, vai muito mais além. Vai muito mais além do que uma simples conversa. Sabe, Deus, ele não teve uma simples conversa com Abraão. Aleluia. Deus, ele não teve uma simples conversa com Abraão. Ele jurou. Sabe, ele jurou: Abraão, eu vou te abençoar. Eu não vou mudar de ideia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, você é mais que vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que quando a gente crê em Cristo, a gente passa a tomar posse dessas bênçãos. Foi isso que foi dito aqui em Gálatas. Que o descendente de Abraão é Cristo. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, a gente abraça aquelas promessas que Deus fez para Abraão, que Deus jurou a Abraão. Sabe, então automaticamente Deus jurou por você. Sabe, agora, irmãos, eu só não desfruto do sucesso só se eu não quiser. É verdade. Sabe, você só não desfruta do sucesso só se você não querer. É verdade. Sabe, porque Deus, ele já deu sim para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: vocês bem sabem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Amém. Então os pensamentos de Deus, irmão, são de paz e não de mal ao seu respeito. Amém. Sabe, eu quero que você nessa noite se levanta, bata a poeira, se levante por dentro, em nome Amém. De Jesus, porque Deus, irmão, ele colocou um ponto final na história. Ele disse que vai abençoar e pronto, entra no caminho, entra na promessa, que ele vai te abençoar. Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é imutável, Pai. Glória a Deus. Todas as suas promessas, temos o sim e o amém, Pai. Temos o sim e o amém, Pai. Temos todas as suas promessas. A vontade de Deus, irmão, é que nós desfrutamos daquilo que Ele tem para nós. Obrigado, Jesus. A vontade de Deus é que nós possamos desfrutar das bênçãos dEle. Aleluia. Sabe, só que Deus, Ele dá todo um caminho para que a gente ande nele. Aleluia. Sabe, Deus te dá a trilha para você andar. Aleluia. Só que muitas das vezes, irmão, a gente não é abençoado, não é porque Deus não quer te abençoar. Sabe, irmãos, é porque a gente realmente tomou a decisão errada. Aleluia. É porque a gente realmente resolveu trilhar um caminho que não é aquele que Deus colocou para a gente trilhar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Sabe, eu oro para que Deus te instrua nessa noite. Eu oro para que o Espírito Santo te instrua, te revele. Eu oro para que seja avivada as promessas dentro de você. Eu oro para que o Espírito Santo te lembre de tudo aquilo que Ele falou ao seu respeito. Assim como Ele lembrou a Abraão, assim como Ele lembrou Josué e Caleb. Obrigado, Pai. Eu te agradeço.
que Deus, que o Senhor lembre você, que seja acesa nessa noite essa chama. Glória a Deus. Seja acesa essa chama. Em nome de Jesus, fale com o Espírito Santo. Esteja sensível para ouvir a voz dele. Sinta-se à vontade nessa noite para orar. Se quiser ficar de joelho, fica. Se quiser sentar, senta. Você é livre, você tem liberdade aqui. Oh, aleluia. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza, mas eu sei que o seu poder se soma na minha fraqueza. Me cansar, a sua força opera em mim. Que a sua graça é pra a sua bondade não tem fim. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, e eu sei que a sua graça é para você, aleluia. E eu sei que a sua vontade não tem fim, Jesus. E eu sei que a sua graça é para mim. E eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, Ele te levanta, você me levanta e me encoraja, você me dá força. Sua graça é ela é para você. Essa graça é para você.
seja você. Seu Pai é bom. Desfrute das bondades do seu Pai. Desfrute das bondades do seu Pai. Desfrute daquilo que o seu Pai tem para você. Desfrute da mesa. Coma dessa mesa. Beba dessa mesa. Aleluia. Vós sabeis os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Aleluia. Se é cura, desfrute de cura agora. Se é cura, eu ministro agora. Cura sobre a sua vida. Eu ministro em nome de Jesus. Cura sobre a sua vida. Desfrute da mesa nessa noite. Desfrute dessa mesa nessa noite. Se é cura, seja curado. Se é batismo do Espírito Santo, seja batizado. Desfrute, 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 desfrute. Coma, beba, é seu. Desfrute, receba, é de graça, receba, receba, é de graça, é seu, receba, desfrute das bênçãos, desfrute das bênçãos, desfrute das bênçãos, coma dessa mesa, beba dessa mesa, é de graça, o seu Pai é bondoso. Comece a enxergar pelos olhos da fé, portas abertas. Comece a enxergar pelos olhos da fé, cura, milagres na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Eu declaro rompimento, eu declaro avanço, eu declaro autoridade. Eu declaro vida sobre você. O diabo não vai mais aprisionar a sua mente. Eu declaro vida sobre você. Eu declaro vida sobre você. Eu declaro vida sobre você. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Tem alguém aqui que sofre alguma enfermidade? Se tiver alguém aqui na frente hoje, você vai ser curado. Se tem alguém que sofre com uma enfermidade, vem aqui na frente em nome de Jesus. Ninguém?
vida. João Batista, eu declaro liberdade. Eu declaro João Batista livre. Em nome de Jesus, eu declaro ele livre. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu declaro liberdade agora, em nome de Jesus. Liberdade sobre a vida de João Batista, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Se tiver, pode vir, irmãos. Aleluia, Deus, há uma unção disponível nessa noite. Tem mais alguém? Há uma unção disponível hoje para você. Há uma unção disponível hoje para você. Há uma unção disponível para você. Os céus estão abertos sobre este lugar. Há uma unção disponível para você. Xarabacatará você. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida liberdade. Liberdade. Eu declaro liberdade sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desfrute da mesa hoje. 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 Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu declaro sobre essa vitória. Dessa liberdade que o Espírito Santo te deu. Desfrute dessa liberdade que o Senhor te deu. Comece a ver, comece a se alegrar, comece a se alegrar. Eu declaro dias de alegria chegando para você. Eu declaro a alegria chegando no seu coração. Eu declaro a alegria chegando na sua vida. Sabe, eu declaro alegria chegando na sua vida. Se os seus dias têm sido dias de choro, têm sido dias de tristeza, eu declaro essa alegria chegando.
possa impedir as mãos de Jesus. Não imaginou que pudesse impedir o nascer do sol. Não há problema. Haverá milagres dentro de mim. Vem descer do rio pra me dar a vida. Este rio que emana da cruz do lado de Jesus. Haverá milagres dentro de mim. Vem descer do rio pra me dar a vida. Este rio que emana do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus soube para mim, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, só me move estou. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Graça e paz, irmãos. Amém. Vou falar mais uma vez, irmão. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder trazer uma palavra de vida para você. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre chamado, promessa e juramento. Eita. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre chamado, sobre promessa e sobre juramento. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite gloriosa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão presente aqui. Aleluia! Nós queremos aprender com o Senhor, Espírito Santo.